Vamos lá, falar das afasias que vocês perguntaram muito aqui essas semanas, né? E eu tenho alguns vídeos antigos e foi até muito bem visto, mas eu queria fazer com as dúvidas que vocês fizeram nos vídeos de afasia, que eu tinha até antigo, né? Afasia basicamente o que é? É uma dificuldade, né, da comunicação. Pode ser você falar ou você entender, né? E aí tem a afasia de expressão, né, que é na hora de você falar, ou da compreensão. São áreas diferentes no cérebro, mas não importa tanto para vocês entenderem. Então você tem que entender que alguém, quando você fala, pode não compreender por um problema no cérebro, né? Ou tá falando até bem, né? Ou ela não consegue falar, tem dificuldade de falar, ela entende tudo, mas não consegue. E tem também as mistas, que tem componente dos dois, né? Vamos lá, essa é a primeira definição de afasia, tá bom? É só para vocês entenderem, né? E a dúvida de todo mundo é o que causa a afasia, né? O que leva alguém até a afasia, né? E aí vamos para outras definições. A afasia ela pode ser primária. O que é uma afasia primária? Que a doença é morte neuronal nesse local do cérebro que é responsável pela comunicação, tanto expressão como comunicação. Essas são as afasias primárias, não são as mais comuns da gente ver, né? E a mais comum da gente ver, que aí eu como neurocirurgião vejo muito caso, tudo, é a afasia de secundária. A afasia secundária é uma afasia relacionada com AVC. AVC lidera muito, né? Eu vejo que o tumor cerebral, o tumor pode dar lá, especificamente na área da linguagem, a pessoa tem uma dificuldade de falar, né? Esse é um outro caso de afasia, né? AVC hemorrágico, né? Tem um sangramento, tem hemorragia e deu ali também uma infecção, uma série de coisas que alterem no cérebro a área responsável pela comunicação. Então você tem a classificação, né? Afasia, né? De expressão, né? A responsável, né? Da compreensão, a afasia pelo tipo de doença que é primária, neurônios começam a morrer nessa região, que é só pela linguagem, ou dá uma isquemia, dá um AVC, dá um tumor, né? Qualquer coisa nessa região. Basicamente são essas classificações. E a depender da doença que causou, o prognóstico, o que é que vai acontecer com o paciente é diferente. Vai voltar, não vai voltar, né? A primária muitas vezes é progressiva, né? Anos a pessoa vai piorando a linguagem e você não tem um remédio específico que reverta isso. A do AVC foi uma doença aguda e muitas vezes o paciente reabilita e volta a falar. Então vai depender desses detalhes, tá bom? Do tipo, do que é, qual a doença primária. Espero que tenha ajudado. Obrigado.